Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 147 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora, aqui na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Nas próximas 24 horas, assinala-se o primeiro aniversário da implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o IVA. Pois é, foi a 1 de outubro de 2019 que entrou em vigor o do IVA. Para analisarmos o impacto do imposto para os contabilistas, convidamos contabilistas a representar a província de Benguela. Convidamos a contabilista Maria Luísa Paz. Professora Maria Luísa, muito bom dia e seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, bom dia. A representar a província da Huila, os contabilistas da província da Huila, temos o contabilista membro do Guetaiva, Aires da Almeida. Senhora Aires, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, colegas do painel e bom dia, ouvintes. Muito bem, e temos conosco também o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião para falar em nome do grupo técnico da OCPCA para apoiar os contabilistas na implementação do IVA em Angola. Manuel Ribeiro Sebastião, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, doutora Cristina Silvestre, muito bom dia, caríssimos contabilistas e peritos contabilistas, estagiários e todos os outros colegas que estiverem a escutar. Bom dia ainda aos colegas do painel. Muito bem, e vamos mesmo começar pelo Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, que vai explicar o que é o Guetaiva, quando foi criado e que atividades realizou para apoiar os contabilistas a melhor adaptar-se à implementação deste imposto que amanhã assinala o primeiro aniversário. Ok, muito obrigado, doutora Cristina Silvestre. Nós queremos começar por dizer que o GETAI é resultante de dois grandes diplomas. Estamos aqui a falar do decreto presidencial número 232/10, que vem regular o próprio estatuto da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, fundamentalmente no seu artigo 23º. Através deste, o Conselho Diretivo da Ordem, usando aquelas que são as suas competências, dá então surgimento por despacho número 7 PCDIR/2019 de 22 de outubro a criação deste projeto. Este projeto que está relacionado ao IVA, conforme menciona o nome em si. GETAI significa Grupo Técnico de Apoio à Implementação ao IVA que é o Imposto sobre o Valor Acrescentado.
não é? Pois que isto vem acontecer a quando da sua implementação, ou seja, quando o legislador já estava a prever a formulação deste imposto, a criação e, se não mesmo, a publicação deste imposto, né, o Conselho Diretivo, por intermédio destes diplomas, acaba então criando o GETAI. É assim que ela trazia consigo um coordenador, trazia ainda consigo um núcleo chamado central, que tinha a responsabilidade de gerir o GETAI em si, e trazia consigo 2 outras subdivisões. Estamos aqui a falar a subcoordenação de estudos científicos e regulamentares, que estava então relacionado àqueles estudos científicos e ainda outros regulamentos, vai lá em sede de IVA, e também uma outra subcoordenação de apoio direto aos contabilistas. Assim, o núcleo central achou-se melhor subdividi-la conforme as regiões tributárias, de uma primeira região a uma 7ª região, envolvendo assim todas as províncias do país. Estamos a falar de Cabinda, Zaire, Malange, Juiz, Mochico, ou seja, envolvendo todas as províncias. Este grupo técnico compôs-se por um centro específico de profissionais que, no seu todo, tinham como principais tarefas o de fomentar o surgimento de uma rede de profissionais liberais, o de equipar centros profissionais de apoios com materiais e até mesmo logística necessária ao desempenho das funções desse centro, fomentar a experiência e, se não mesmo, até a exposição prática deste imposto, criar uma pool de serviços e de profissionais especialistas também em IVA, que no fim de tudo acabamos por criar, e ainda proporcionar espaço onde o cliente do contabilista pudesse então adquirir pareceres, né, estudos e etc. Assim, dizer que, a quando ainda da sua criação, não é, nós já havíamos traçado também um plano estratégico que assentava em 4 elementos fundamentais. Suporte com protocolos com a AGT, relacionadamente ao IVA, e aqui falamos da AGT fundamentalmente por ser então aquela instituição jurídico-legal que tem a responsabilidade de tratar este imposto, falar de forma direta, reforço do posicionamento e também a imagem da OCPCA, e nisso nós tivemos também o cumprimento quase que na sua plenitude, pois que várias foram as vezes que saímos mesmo de Luanda para desenvolver atividades relacionadas àquilo que é este nosso grande desiderato, apoio aos contabilistas, fundamentalmente aqueles que servem às empresas, e nisso nós acabamos cumprindo, tendo em conta as formações que a Ordem foi administrada em sede de IVA, desde a sua implementação, ou seja, desde o momento antes da sua implementação até a presente data, e ainda então aquelas que são as formações que também chamamos de contínua aos contabilistas relativamente a este imposto. Quer dizer, na realidade, estes foram os grandes objetivos do GETAI. Neste período, estamos aqui a falar desde antes mesmo da implementação do IVA, mês de março, abril, maio, até a presente data. E não sei se a Cristina já me vai permitir agora, mas também perguntou-me quais foram os eventos que nós fomos desenvolvendo ao longo deste período. Aqui é dizer que desenvolvemos um conjunto de ações, dentre os quais excluímos, ou seja, retiramos apenas 7 que também poderíamos aqui abordar. Foram realizadas várias atividades para apoiar os contabilistas, das quais 2 reuniões a nível nacional, sendo a primeira no Lubito, e estamos aqui a falar fundamentalmente da província de Benguela, e uma segunda no Lubango, fundamentalmente na província da Huila, aí nos meses de março, ainda nos meses de março. Também tivemos na província de Benguela, dinamizamos também reuniões com os contabilistas, isso é a nível nacional, selecionou-se a província de Benguela para reunirmos
com os contabilistas a nível nacional. Foi uma reunião muito frutífera, onde tivemos como convidados também a AGT, convidamos o doutor Wilson Donge e também técnico da Administração Geral Tributária a nível local. Tivemos ainda reuniões com os contabilistas do regime geral, isso cá em Luanda, onde tivemos a liberdade de ir a fundo aquelas que são as questões que os contabilistas naquele preciso momento estavam a viver, e delas temos ainda uma lista que provavelmente também estaremos a fazer aqui a respectiva apresentação. Desenvolvemos um conjunto de seminários com os contabilistas e estagiários nas mais diversas instituições públicas aqui a nível do país, com principal realce ao ISPTEC. Eu digo aqui principal realce, pois que dentre nós houve inclusive um protocolo em que pudéssemos fazer uso daquele espaço para desenvolvermos ações desta natureza. Desenvolvemos ainda palestras sobre o IVA, isto no Lubango, fomos ao Lubango, né, onde estamos a falar fundamentalmente sobre o IVA. Estivemos no Mochico, fundamentalmente no Instituto Superior Walinga, tivemos também no ISPTEC, tivemos ainda em outras instituições. Estamos a desenvolver um conjunto de formações contínuas sobre o IVA, e quando digo um conjunto de formações contínuas, não apenas em Luanda, mas estamos aqui a chamar Benguela, Cabinda, Uambo, Lubango, né? E se não fosse Covid, de acordo com os nossos planos até a presente data, o objetivo era passarmos, se não mesmo em todas as províncias do país, para não falar ainda de um conjunto de reuniões ordinárias que temos tido com os técnicos da Administração Geral Tributária, que nesta empreitada também têm sido flexíveis e a colaborar de forma ativa naquela que são, então, o interesse comum que temos de fazer do IVA um imposto sem que venha criar um conjunto de sobressaltos, né, a todos, fundamentalmente a nós, os contabilistas. Vamos continuar com a professora Maria Luísa e com o Sr. Aires e já voltamos a si. Professora Maria Luísa, quais são os impactos positivos e negativos do IVA neste que é o seu primeiro aniversário de existência em Angola? Uma vez mais, bom dia, Cristina. Bem, eu vou começar a falar nos impactos, por exemplo, para as famílias. Portanto, com a implementação do IVA, houve um aumento de preços de uma forma geral. Inicialmente a cesta básica estava isenta, agora também já não está. Apesar de ser uma taxa bastante reduzida, já se torna penalizante para a grande maioria da população que vive em níveis de pobreza elevados. Sem contato com o encerramento ou abrandamento da atividade de muitas empresas, o aumento de desemprego é muito alto. Então, as famílias sentem que os seus salários ficaram muito mais magros, consequentemente compram menos, e as empresas também recebem menos. Portanto, isto é um impacto, é aquela parte negativa. Por outro lado, os empresários, eu penso que este é o lado positivo do IVA, os empresários viram-se na obrigação de se tornar muito mais organizados. Portanto, anteriormente, a maior parte das empresas até dispensava o serviço de contabilista durante o ano inteiro, porque achava que os contabilistas apenas eram necessários para fechar o ano, apurar imposto e pagar imposto. Hoje já não. Hoje as empresas, a maioria que estão dentro do regime transitório, do regime geral, são obrigadas a ter uma maior organização administrativa, contabilística, portanto, são obrigadas a ser muito mais organizados. Isso é o lado positivo do IVA. Portanto, para mim, há dois impactos. Um, que é positivo no aspecto de disciplinar as empresas, mas tem o aspecto negativo que foi uma inflação enorme, portanto, muitas empresas a fecharem por causa desta crise que nós temos. Então, eu penso que, apesar de não ser totalmente culpa do IVA, é um bocadinho também. Nós podemos falar um bocadinho mais adiante, quando falarmos de pontos fortes, fracos, ou... Vou dar a palavra agora aqui ao nosso colega
AIDS, que terá também algo a acrescentar aqui nos impactos. Muito bem, agora vamos à Willa. Senhor Aires, para si e vivendo a realidade desta implementação na província da Willa, quais são os impactos positivos e negativos do IVA neste primeiro aniversário de existência? Bom dia mais uma vez. Olha, Cristina, de facto eu tenho de concordar com a Maria Luísa, porque há um impacto positivo. Para já vamos começar pelas empresas, porque de facto nota-se para já um melhor reconhecimento da profissão do contabilista e da sua função na sociedade, na própria empresa, e por outro lado nota-se que as empresas têm vindo a desenvolver um esforço no sentido de melhorar a sua organização para que possam responder convenientemente aos desafios do IVA. Impactos negativos. Eu considero que, independentemente de estarem empresas a fechar, há razões de outra índole que não propriamente do IVA, mas o IVA acabou por vir dar, digamos, um empurrão que faltava para alguns tomarem a decisão de encerrar a atividade. Concorre para esta situação o ainda existente fenómeno da existência de elevado número de agentes económicos que estão completamente à margem das nossas leis e do próprio IVA, e que não emitem faturas, estão a levar estão a originar uma série de situações tremendamente delicadas, e principalmente naquelas situações em que esses mesmos agentes económicos são os que dominam determinados segmentos do mercado. O setor da construção civil é o mais penalizado, a meu ver, neste aspecto, na medida em que muito material de construção é vendido exatamente por estes agentes económicos. E esses agentes económicos são conhecidos do próprio Estado. A AGT, as inspeções, toda a gente sabe quem são, onde estão, onde moram. Não é? Muitos estão cá com estatuto de exilado ou refugiado, mas o que é certo é que, em violação até a esse próprio estatuto, não é, exercem atividades económicas. Portanto, e isto vamos juntar também aquilo que eu chamo a cultura da multa. Se nós formos verificar, e pelo menos agora parece estarem a dar-se passos no sentido da unificação numa só entidade da ação de fiscalização, mas o IVA veio trazer um agravamento da situação desta cultura da multa. Nós ouvimos dizer a AGT, portanto a própria administração fiscal do modo geral, dizer que não é a intenção deles multar. Mas o que é certo é que as multas estão a cair e com muita força. E não podemos só ver a questão do IVA, porque o IVA arrasta consigo um conjunto de situações, porque ele traz um conjunto de legislação que lhe é periférica e que também tem penalizações, e as penalizações são muito elevadas. E aqui, pelo menos no Lubango, há muita gente, há alguns empresários, direi mesmo, portanto, digamos assim, para corrigir, alguns empresários que começam por dizer que é mais fácil alugar as instalações, viver da renda, ainda que se deduza o IPU, a retenção na fonte do IPU, do que estar a pagar multas contínuas e sucessivas. Já houve casos aqui no Lubango em que o contribuinte submeteu uma declaração de IVA no último dia do mês, pagou, o sistema da AGT não reconheceu o pagamento e gerou uma multa automaticamente. E como as repartições fiscais não têm autonomia para resolver estes problemas, evidentemente que depois as coisas arrastam-se, porque também os canais de comunicação não funcionam devidamente, e os empresários acabam por desesperar, acabam mesmo por pagar as multas, não é? E depois lá está, é mais um a pensar se vale a pena continuar
ganhando pouco, muitas vezes estão ali para manter alguns postos de trabalho mais em consideração aos próprios trabalhadores que empregam, poucos, do que propriamente para ter grandes rendimentos. Então é o que eles dizem, para estar aqui constantemente a pagar a multa porque o sistema falhou e eu sou obrigado agora a pagar uma multa porque o sistema gera multa, então há um certo desânimo nesse aspecto. Eu diria também que para nós os profissionais, esse primeiro ano de IVA está a ser, digamos, um grande desafio, principalmente porque este IVA, ao contrário do que nós supunhamos, que viesse um IVA mais simplificado, este IVA que nós temos é um IVA tremendamente complicado, com a agravante de que todo o trabalho que o contabilista tem de fazer é trabalho manual. Não há automatismos, os programas ou as aplicações informáticas de contabilidade que estão no mercado, pelo menos as que são do nosso conhecimento, não têm automatismos para a movimentação das contas de IVA. Isto resulta numa tremendíssima carga de trabalho, há um aumento muito significativo da carga de trabalho sobre os contabilistas e eu tenho estado a conversar com alguns colegas que manifestam mesmo alguma desmotivação para a continuação da profissão, porque é preciso ainda que se faça muito para que todos nós, e principalmente nós os contabilistas, porque de facto uma coisa é o empresário, é o contribuinte que depois paga o IVA, etc., mas nós os profissionais que temos de trabalhar o IVA dentro e obedecendo as regras que estão estabelecidas, só nós é que sabemos avaliar o trabalho que temos e o trabalho que isto dá. Então, mas ainda é preciso um longo caminho para nós aperfeiçoarmos tudo isto. Senhora Aida, há bocadinho dizia que as empresas que não estão em conformidade, que não estão alinhadas às boas práticas, estão devidamente identificadas e todos conhecem, mas ninguém toca no assunto. Pode mencionar que empresas são estas? São de angolanos, são de estrangeiros? Quem são os proprietários propriamente dito? Eu acho que isto não é novidade para ninguém e acho que não é estarmos a fazer denúncia de nada. Não é? A própria AGT sabe quem são os agentes económicos, não é, que estão nessa situação. E quem são eles? São aqueles que na gíria a gente diz que são os mamadúzios de alôs. Portanto, isto está a abranger toda esta espécie de gente, porque, de facto, nós vamos verificar que quem tem cultura, os empresários que têm cultura empresarial, que sabem reconhecer a importância dos impostos, que sabem reconhecer a importância de contabilidade, etc., etc., estes não tiveram problema nenhum em aderir a qualquer um dos regimes de IVA, note-se, não é? Incluindo o regime transitório que está já, digamos, com o prazo de validade quase a expirar. Mas todos os outros não estão aqui sequer para, digamos assim, para investirem no nosso país. Eles estão aqui para ganhar dinheiro e muitas destas empresas, nós sabemos como é que elas trabalham. Para já trabalham com alvarás alugados. Os alvarás são alugados por angolanos. Angolanos, exatamente. Não alugados por angolanos. Começa aqui a primeira violação. Aliás, a segunda. A primeira é que eles, tendo cá o estatuto de refugiado ou de exilado, não podiam e não deviam exercer... Não deviam estar em negociatas, não é? Não deviam estar em negociatas. Ora bem, esta é a primeira violação. A segunda violação, e o Estado tem conhecimento disso, é que eles exercem essa atividade com alugueres, através do aluguer de alvarás de angolanos, não é? Porque é muito fácil hoje constituir uma empresa. Extremamente fácil. Não é? A gente vai ali, ainda que seja, portanto, no notário, vai pagar tudo e meia, vamos dizer assim, vai pagar tudo e meia, constitui uma empresa e depois pega no alvará, está a passar a alguém. Portanto, e são estes empresários que normalmente geram este problema. Eu vou voltar à professora Maria Luísa. Professora, quais os principais constrangimentos verificados durante a implementação deste imposto, o famoso IVA? Foram muitos os constrangimentos. Nós pensamos que o nosso governo, a AGT, o Ministério das Finanças, quer fazer em muito pouco tempo aquilo que foi feito
em outros países em anos. Portanto, isto criou-nos muitos problemas, há muitos atropelos, há muitas falhas, por exemplo, na operacionalização do sistema informático da AGT. Muitas vezes nós tentamos submeter a modelo 7 e não se consegue porque está em manutenção, e passa uma semana e continua em manutenção, e vai à segunda semana e continua em manutenção. Quando estamos a chegar ao fim do mês, temos que submeter. É um sufoco, temos que ficar a trabalhar até altas horas da noite. Portanto, tudo isto são problemas e mais problemas, sem contar com as constantes alterações da legislação. Estão sempre a sair normativos, e nós temos que estar a atualizar e estarmos a adaptar aos novos normativos. Temos problemas, por exemplo, com as entidades estatais que se refere ao IVA cativo. Portanto, eu penso, por exemplo, em relação a este tema, que a AGT devia promover formações dentro daquela parceria que a AGT tem com a Ordem dos Contabilistas, promover formações para os gestores públicos. É necessário que haja essas formações das entidades estatais, portanto, não sabem trabalhar com o IVA, não sabem o que fazer, e muitas vezes cometem erros e deixam-nos a nós em situações de constrangimento enorme. O sistema informático está em constante atualizações e, por causa disso, muitas vezes geram as multas. Há bocado o colega Aires já falou nesta situação. E eu penso que, contrariamente ao que a AGT nos tinha dito, que este ano iria ser um ano de mais pedagógico, o trabalho com as empresas, não é o que está a acontecer, infelizmente. Infelizmente está a ser um ano de muitas penalizações. Quando acontece, por exemplo, esta situação que estávamos a dizer da submissão do modelo 7, quando geram as multas, eles já não entendem que pode ter sido problema deles e não nosso, não atraso nosso, mas sim problemas de atualizações, e não só das atualizações. Nós temos problemas, ainda agora estamos a assistir a isso, problemas com internet. A comunicação é difícil. Se em Luanda às vezes, há esse problema, imagine nas províncias. Nós aqui temos, às vezes, semanas em que um dia conseguimos trabalhar. Nos outros dias todos não há sistema. Portanto, tudo isso tem que ser levado em conta. E são desafios para nós. Nós temos que estar constantemente a estudar. O contabilista hoje, e não só, o próprio empresário, tem que estar sempre a atualizar-se, porque senão corremos o risco de ser ultrapassados. As empresas têm que investir em base de dados mais fiáveis. E há uma coisa que não nos estamos a lembrar neste momento. Nós temos o regime transitório. O regime transitório é para ontem. Está a terminar. E eu estou a ver que há muitas empresas que estão no regime transitório que não se estão a preparar para a mudança. 3 meses é um estalar de dedos. E já estamos em janeiro. E vão começar a o incrível, professora, o incrível é que ninguém toca no assunto, o regime transitório termina amanhã. É incrível. Está a terminar. Eu insisto, estou sempre a dizer isso. Parece segredo de família, todos sabem, ninguém comenta. É verdade. O regime transitório termina amanhã. Como é possível? Não há nenhum órgão de comunicação social que menciona isso a nível nacional. Tirando de nós contas na hora, abordar isso aqui o tempo todo, mas ninguém toca no assunto. É incrível. E temos a maior parte das empresas no regime transitório. E muitas empresas do regime transitório nem sequer têm softwares certificados. O IVA que liquidam, que uns ainda conseguem liquidar, os tais 3%, fazem cálculos em Excel, fazem cálculo com a máquina de calcular. É verdade, porque não têm os sistemas preparados para isso. Por isso é isso, exatamente, e vão precisar de tempo. Já em tecnologia, porque senão em janeiro vão começar a chover as multas. Não, e o mais grave, professora, o mais grave é que nós estamos a receber telefonemas com uma pergunta incrível. Então, quanto tempo mais é que vão prorrogar o regime transitório? É que está muita gente a pensar que o regime transitório em 2021 é para continuar. Onde é que leram isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Estão mal habituados. Alguns dos nossos empresários e de alguns colegas nossos estão mal habituados. Muito mal habituados. Muito mal habituados mesmo. Ficam no relaxo para depois terem assim um senhor benefício. É incrível. É verdade.
Professora, é mesmo momento de intervalo, vamos fazer aqui uma paragem. Caro ouvinte, só agora sintonizou Contas na Hora, na LAC 95.5, está no ar a edição 147 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. É um momento de intervalo, mas eu tenho em estúdio 3 convidados, o Sr. Aires da Almeida, que está aqui a representar a província da Huila, a professora Maria Luísa, que está a representar a província de Benguela, e o Manuel Ribeiro aqui a representar Luanda, a falar dos eventos, das atividades que ocorreram neste primeiro aniversário do IVA em sede do Getai IVA. É o momento de intervalo, voltamos já em minutinhos. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostre aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a segunda parte do Contas na Hora, a edição 147 do programa de rádio da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Era a professora Maria Luísa apontar aqui os grandes constrangimentos desta que é a implementação do IVA, que faz agora 1 ano, amanhã faz o primeiro aniversário. O IVA ainda é uma criança, só com 1 ano apenas. Eu agora inventei 2, inventei mais uma. O IVA agora já é uma família, já tem mais 2 manos, porque agora são 3 taxas, então são 3 manos. A taxa 2%, que é na província de Cabinda, para bens adquiridos e consumidos na província de Cabinda, a taxa é 2%, a cesta básica ficou com 5% e tudo o resto, então, ficou com a taxa de 14%. Num abrir e fechar de olhos, ficamos aqui com 3 taxas. E eu lembro-me quando foi das contribuições da Ordem dos Contabilistas no processo da implementação do IVA, a sugestão sempre foi que tivesse 3 taxas, uma taxa reduzida, uma média e a outra máxima. Nunca foi aceito e agora neste primeiro aniversário, então de repente estamos com 3 taxas. Manuel Ribeiro Sebastião, volta a si aqui a falar do Getai IVA. Eu gostava de saber quais os problemas identificados neste período pelo Getai IVA. 12 meses, 365 dias de 1 ano da implementação do imposto mais famoso de todos os tempos. Bom, a responder às dificuldades e aos problemas que nós tivemos, eu podia subdividir esta pergunta, ou seja, as respostas, em 2 partes. Uma na vertente institucional, e quando digo institucional estou a falar de dificuldades que o Getai teve como Getai, como instituição, desenvolver esses trabalhos, e também podíamos considerar um outro tipo de dificuldades que encontramos já a nível do IVA, Imposto ao Valor Acrescentado, sendo que este acaba sendo objeto de estudo, se não mesmo de trabalho do Getai. Então, para falar das dificuldades relacionadas ao Getai como instituição, gostaria aqui de confessar, porque sentimos isso e porque também tivemos reclamações da parte dos membros, sendo que esta instituição, este núcleo é nacional, o interesse da coordenação era de, neste período em que estamos a desenvolver as ações, não desenvolveríamos atividades apenas em Luanda, mas começaríamos no interior e talvez até no intuito de terminarmos aqui em Luanda. E um dos grandes problemas que nós tivemos esteve relacionado, por exemplo, com a aquisição de bilhetes, esteve relacionado com
dos membros, no caso, com a hospedagem, da falta de apoio em si, não digo da ordem, porque nós somos a ordem e a ordem tem estado conosco, mas nós sentimos que é chegada a altura de outras instituições, talvez até partes interessadas, se sentirem também parte deste magno projeto que tem a iniciativa da Ordem. O objetivo do GETAI era, na realidade, de nós irmos instruindo as pessoas sobre o IVA, irmos formando, irmos capacitando as pessoas sobre o IVA, de tal forma a que, neste preciso momento, as pessoas não teriam as dificuldades que muitos ainda hoje apresentam relativamente ao IVA. Porque hoje, por hoje, nós temos de escutar nos meios de divisão massiva, fala-se muito hoje sobre o combate à corrupção, fala-se hoje sobre o apuramento de contas das empresas públicas, algumas empresas não, ou seja, um conjunto de empresas que não conseguem sequer fazer o apuramento das respectivas contas, e temos provas materiais, quer a nível da televisão, rádio, tem sido notícias. Hoje fala-se, por exemplo, que as pessoas desconhecem formas de trabalhar, fala com os impostos, e aqui estamos a buscar a determinação das matérias coletáveis, a interpretação daquilo que são as bases de incidências e outros elementos. Ou seja, hoje fala-se inclusive numa estrutura um pouco mais complexa que está relacionado à normalização contabilística de Angola, mas, quer dizer, não se sente a mão de outras pessoas, de pessoas de direito a apoiarem este magno projeto que é a Ordem. Então, quer dizer, não seria de mau tom ou a mais, se como coordenador, até mesmo do GETAI, nós quiséssemos também manifestar esta necessidade que foi manifestada pelo conjunto de membros que viviam em outras localidades. Por exemplo, quando fomos na Huila, nós vimos isso fundamentalmente aos membros que viviam no Mochico, aos membros que vivem em Malas, que tiveram que se deslocar, talvez até mesmo com fundos próprios, porque tinham interesse em tomar conhecimento desta informação. Mesmo aconteceu quando estivemos em Benguela. Acredito que o próximo encontro provavelmente estava previsto para a Cabinda, voltaríamos também a ter a mesma dificuldade. Então eu penso que é chegada a altura daquelas pessoas que também são partes interessadas neste projeto, ter de se associar, talvez até mesmo à Ordem, e juntos então tomarmos partido deste que é o grande objetivo da Ordem. Bom, aqui é para falar das dificuldades que nós chamamos de dificuldades institucional, não é? Trazendo aqui a relação GETAI como sendo uma instituição, e também encontramos um outro tipo de dificuldades que aqui podemos chamar de técnicas, ou seja, ao longo das viagens que fomos fazendo, nós identificamos um conjunto de aspectos relacionados ao GETAI, dos quais alguns acabaram sendo resolvidos pela nossa intervenção também, e porque temos reuniões, temos até um momento pontuais com técnicos da AGT e não só, e outras, mas outras acabaram não sendo. Por exemplo, um dos elementos que foi identificado estava relacionado ao facto de os acionistas e gestores desconhecerem a lei das faturas e documentos equivalentes. Desconheciam, única e simplesmente desconheciam, apesar de já existir uma lei anterior a esta, a atual, mas ainda assim desconheciam. Verificamos também que proprietários de empresas se recusavam a emitir faturas, autentificadas ou até mesmo autorizadas pela Administração Geral Tributária, não é? E nós temos aí as respectivas listas, quer de gráficas, como softwares específicos. Verifica-se que este processo, até mesmo ainda hoje, o Dr. Aires também esteve a mencionar ainda este aspecto, também levantamos a questão dos blocos, fazendo com que a própria Administração Geral Tributária depois tomasse uma posição, porque noutrora, e creio que foi ainda no princípio, as pessoas que quisessem emitir uma única fatura, em muitos casos teriam de comprar um bloco com cerca de 50 faturas para emitir uma única fatura. Levantamos essa questão a nível dos nossos debates e, ao que tudo indica, também acabamos por resolver. Sei que também tivemos aquela situação dos bancos que não emitiam as faturas do tipo genérica, que após uma pressão também feita por nós nos nossos debates, acabamos também tendo isso como essa situação como solucionada. Sei que também tivemos situações em que os próprios softwares certificados pela AGT não cumpriam
com os campos obrigatórios numa fatura, o que levou então a que mantivéssemos reuniões pontuais com algumas instituições, a questão das bombas que não emitiam fatura conforme o decreto presidencial e outras situações que talvez o doutor Aire, a doutora Luísa, se não mesmo a Cristina, e porque lidam diretamente com esse tipo de material, não estariam então em condições de fazer uma abordagem um pouco mais concisa. Bem, e nesta semana do IVA, tomamos conhecimento e um colega num dos grupos, temos muitos grupos de profissionais em que só abordamos temas técnicos e um deles partilhou uma mensagem dizendo que foi a um grande contribuinte fazer compras e este grande contribuinte emitiu uma fatura fora de um software certificado. Como não está identificado como contabilista, pensavam que fosse qualquer um e que ia sair de lá como se nada tivesse acontecido. O colega está muito bem preparado, é um membro da CPCA, como é óbvio, os membros da CPCA dedicados conhecem todos esses detalhes, reparou no documento e identificou que não estava em conformidade e disse logo, eu exijo uma fatura feita num software certificado. O funcionário entrou e quando saiu trouxe uma fatura emitida por um software certificado. Um grande contribuinte, 2 sistemas de faturação, um certificado para quem solicitar e o outro não certificado para quem não tem conhecimento e nem perceber nada do que é o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Professora Maria Luísa, são histórias inéditas. São muitas as empresas que têm 2 sistemas. Estão a vender a uma empresa, põem com IVA, põem direitinho, estão a vender a particular. Muitas vezes, como não sabem que era esse caso, não sabia que era um contabilista, vai pelo outro software, né, que não é certificado. Nós vamos, compramos e saímos, não temos o cuidado de olhar. A maior parte das pessoas não tem esse cuidado, infelizmente. Infelizmente. É o que nós temos. Senhora Iris de Almeida, já está disponível? Oh, Cristina, é assim, nós já na fase pré-IVA, nós discutíamos um conjunto de problemas que são inerentes ao nosso país. E é isto que aconteceu agora na gravação do programa, não é senão exatamente aquilo que a gente vem discutindo há mais de um ano, ou 2, não é? São as assimetrias regionais. Se nós estamos no Lubango, se eu estou no Lubango e vocês aperceberam-se das dificuldades de comunicação, até mesmo com a Maria Luísa que está, portanto, Benguela, não é? E são as ditas cidades mais desenvolvidas do país, a par de Luanda. Eu já nem falo, nem quero falar da situação dos colegas que estão no Mochico, no Conde Cubango, nas Lundas, porque aquilo deve ser um horror. O próprio colega, o João de Cabinda, fala-nos sistematicamente nos problemas, e ele diz que às vezes tem que subir lá para uma montanha, não é, para poder falar. Quer dizer, e tudo isto deveria ter sido levado em conta na estruturação deste nosso IVA, que afinal de contas é um complicómetro muito grande, não é? É um complicómetro muito grande. Porque, Cristina, estarás lembrada com certeza que no ano passado, suponho eu fiz uma analogia, nós tínhamos um mês de IVA, tínhamos um mês ou 2 de IVA, não é? E numa conversa também neste programa, não é? Eu fiz uma analogia ao nosso IVA àquela fábrica, que foi montada, exatamente, a fábrica foi montada, o projeto é muito bonito, montou-se a fábrica, mas não se fizeram os testes ao equipamento. E tentou-se pôr a fábrica a trabalhar. Resultado, ela está a produzir tudo menos aquilo que deveria, não é? E com o nosso IVA, esta analogia mantém-se. Quer dizer, eu reafirmo que, pelas sistemáticas atualizações do portanto, do portal. Do portal do contribuinte. Do portal do contribuinte. Pelas sistemáticas atualizações, e ainda no fim de semana passado, tivemos uma atualização por causa dos 5% das mercadorias sujeitas dos bens, portanto, sujeitos aos 5%. Quer dizer, nós estamos perfeitamente dessintonizados da nossa realidade e andamos sempre aqui com afinações, remendos, retalhos para tentar pôr a máquina a funcionar. Esta é a nossa realidade. No entanto, o outro lado da moeda é que, aos olhos da administração tributária, penso que, de uma maneira geral, se as coisas estão mal, a culpa é nossa.
É dos contabilistas, é dos contribuintes que não declaram, que não... Não, mas temos que ver também que essa máquina, portanto, que é o sistema informático da AGT, gera erros atrás de erros, problemas atrás de problemas. Nós temos uma infinidade de situações. Não há um dia que eu não receba de colegas, de contribuintes, pedidos de ajuda para, como é que eu vou resolver agora a situação? E, claro está, nós temos uma babá na ordem, não é, que é a Cristina, não é a nossa babá do IVA, e lá vai o recurso à Cristina. Cristina, pois, e porque a Cristina está perto da AGT, consegue falar com as pessoas que estão, tratam-os por tu com certeza, vejam lá o problema e tal. E 2 dias depois está a Cristina dizendo, colega, o problema ficou resolvido. Tem sido uma senhora aventura. Isso de ter aceito o papel do babá não é fácil. Está muito... Não. Mas é bom que as pessoas, não é que nos ouvem, saibam que esta é a nossa realidade. É a nossa realidade, é um dia a dia de muitas dificuldades. De muitas lutas. Eu vou dizer só, por exemplo, só mais este caso que me foi reportado ontem, e eu passei a bola para ti, para a nossa babá. Não tem a ver com o IVA, não tem a ver com o IVA, mas tem a ver com o regime da autofaturação. O regime da autofaturação diz que nas aquisições, compras, não é? Quem se substituir ao vendedor tem que pagar, tem que fazer a retenção na fonte da taxa de 2%. Agora, os contribuintes querem fazer a liquidação dessa retenção na fonte da taxa de 2%, o portal não permite. Quer dizer, e em tempos de pandemia, em que as deslocações devem ser evitadas, reduzidas, etc., diz-me... Tem que seguir a repartição, tratar disso, é incrível. Exatamente, diz-me o técnico da repartição, não, isto tem que ser tratado aqui, porque o problema ainda não está resolvido. Ora, então, nós temos um regime de autofaturação que entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação. Então a AGT não teve tempo para adequar o sistema para permitir a retenção na fonte à taxa de 2%. Este é um dos nossos... Esse é um dos grandes desafios que nós temos diariamente. Muito grande, é que estão muito sempre grande. a sair instrutivos, sempre a sair novas leis, e o portal do contribuinte não se adapta antes da implementação da lei. Afirmativo. Eles tinham que antecipar, é isso. Afirmativo. Se eles é que pensam nos normativos, se eles é que pensam nos instrutivos, se eles é que pensam, antes de o porem cá fora, o portal devia acompanhar imediatamente esta situação. Manuel Ribeiro, recomendações que queira deixar os contabilistas, membros do CPCA, principalmente aqueles que não querem saber das formações, quando a ordem está a ministrar formações, fazem vista grossa e não querem, e aqueles empresários que não dispensam os funcionários do Departamento de Contabilidade para frequentarem as formações na OCPCA. Pois então a recomendação também para a própria Administração Geral Tributária. Ok, muito obrigado, Cristina. Inicialmente dizer que nós, a academia, fundamentalmente, mesmo neste período de Covid, não estamos parados em termos de formação. Preciso um momento, está a decorrer uma formação dos conselhos fiscais, e uma delas está a ser administrada tendo em conta o decreto legislativo presidencial número 2/20, que vem regular os conselhos fiscais, a forma como estes devem estar a elaborar, mas nós também não queríamos deixar de chamar a atenção aos estagiários. A este nós queríamos dizer que dia 19 de outubro estaremos a arrancar com mais novas turmas para o estágio em ambiente controlado. Esta aqui é uma obrigação, vai lá também estatutária. Terão então legitimidade de fazer as respectivas inscrições e começarem então este grande desafio que é o de ser, não é isso, de se tornar contabilista. Também não queríamos deixar, e conforme a Cristina solicita, não é, deixar mais uma vez um conforto aos contabilistas e não só, pois que nós aqui a nível da academia temos estado também a receber um conjunto de pedidos de interessados, de modos a que as formações que viessem a ser presenciais, sendo que nem todos têm vai lá em internet em perfeitas condições, e reconhece uma certa dificuldade para muitos técnicos, ou seja, para muitos formandos nesta vertente. Então nós queremos deixar aqui o nosso conforto, dizer que estamos a viver estes momentos único e simplesmente pela pandemia, que todos nós
que todos nós conhecemos, mas temos fé, se não mesmo certeza, de que no mais curto espaço de tempo este problema se vai ultrapassar e vamos então voltar para aquelas que são as formações presenciais habitual. Quanto ao mais, nós continuamos com uma carteira de formações para os contabilistas, temos formações já previstas para os meses de outubro, novembro e até mesmo dezembro. É uma obrigação para nós, os contabilistas, estarmos preparados para aqueles que são os desafios que a própria disciplina em si, a própria técnica da contabilidade nos exige. Sr. Aires, queríamos então ouvir as suas recomendações. Contabilistas, esta é uma profissão sofrida. Quem está nela ou está por amor ou então por curiosidade não vale a pena. Eu já tinha dito isso uma vez, embora nós tenhamos muitas vezes altos e baixos e muitas vezes eu próprio tenha pensado porque é que eu não sou serralheiro e sou contabilista. Também eu tenho feito ver, e principalmente aos empresários e mesmo até a alguns colegas, que esta é uma profissão que exige uma atualização e estudo permanente, constante. Sai lei, tens que estudar, tens que saber interpretar, tens que saber aplicar. E costumo dizer que, com exceção dos juristas, apontem-me uma só profissão que tenha de conhecer e aplicar tantas leis, normas e regulamentos como a nossa, e eu modificarei o meu ponto de vista. Vamos trabalhar, é verdade que temos de trabalhar, foi esta a profissão que nós escolhemos, e isto exige um esforço, sacrifício, dedicação, e como disse a Maria Luísa, quer dizer, muitas vezes ouvir o marido ou a esposa dizer, mas olha lá, então já não tens família, é só contabilidade, é só... Portanto, é muito complicado. A AGT, penso que deve ser mais parceira dos contabilistas do que propriamente ver em nós o inimigo a abater. É preciso que nós estejamos em harmonia e em sintonia na execução de todo este trabalho. Não há administração fiscal se não houver contabilistas a fazer contabilidade. Mas é preciso também que o nosso trabalho seja melhor compreendido por parte da AGT. Já há alguns passos. Pessoalmente, eu não tenho razões de queixa da relação que temos com a repartição fiscal. Já estivemos bem pior, mas neste momento, de uma maneira geral, é preciso que ainda se melhore mais. Em termos de IVA, a regulamentação do IVA, eu volto a insistir naquela nossa conversa de março, a regulamentação do código do IVA é fundamental. Os instrutivos, as circulares, os comunicados que vão se tornando do domínio público não bastam para os transformar em norma regulamentar. É preciso regulamentarmos o código do IVA. É preciso que todos nós possamos saber, compreender e interpretar da mesma forma este bichinho de 7 cabeças que é este IVA. E uma última recomendação para os empresários. Estamos a viver um momento que completamos agora um ano de IVA, mas nós vamos continuar a falar do IVA e da sua implementação durante muitos anos, até que todas as máquinas estejam perfeitamente afinadas e até que todos nós tenhamos o domínio completo do grau de exigência e de complexidade deste IVA, muitos anos ainda temos pela frente. Ninguém neste momento pode dizer que domina o IVA a 100%, que é um expert, porque estamos todos a aprender. E este processo não vai terminar agora. Portanto, os empresários também têm aqui um papel importante a desempenhar, porque é da sua organização que também depende do nosso trabalho. É da forma como eles se estruturarem administrativamente e pretenderem que as suas contabilidades sejam executadas, que também o nosso trabalho terá maior ou menor sucesso. E obrigado por mais uma vez ter sido convidado para este painel. Nosso muito obrigada por estar aqui hoje. Deixou aqui as recomendações todas e nós agradecemos imenso por esses puxões de orelhas que deixou aqui, faz todo sentido. Precisamos de ouvir determinadas verdades e elas foram bem ditas aqui no Contas na Hora. Obrigado também. Nós é que agradecemos imenso a sua atenção. Professora Maria Luísa, o nosso muito obrigada por esta passagem aqui. Boas recomendações foram aqui passadas. Esperamos contar com você em próximas oportunidades. Eu é que agradeço. Doutor Manuel Ribeiro, também agradecemos a presença dele aqui.
E assim, caro ouvinte, já sabes, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. Todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.